Olá, eu sou o Douglas, sou empreendedor digital e seja muito bem-vindo a este canal. E no quadro Imigração News eu vou abordar para vocês qual é a viabilidade de aprovação daquela proposta sobre imigração, da legalização de 11 milhões de imigrantes que o Biden já apresentou no seu primeiro dia de governo. E logo já na sua primeira cartada, no congelamento de 100 dias nas deportações de imigrantes ilegais, um juiz do estado do Texas suspendeu esse projeto porque ele alegou que a custódia de imigrantes seria muito custoso para o Estado. E especialistas estão dizendo que esta agenda proposta pelo Biden é a mais ousada em gerações. Por que eles falam isso? Que a última reforma de imigração ocorrida nos Estados Unidos, de grande porte, foi no ano de 1986. E nessa legalização foram regularizados cerca de 3 milhões de imigrantes. Desta forma, não há nada igual comparado com essa proposta do Biden. E estes mesmos analistas dizem que se esse projeto ele for aprovado, isso vai incentivar as pessoas a cruzarem de forma ilegal as fronteiras dos Estados Unidos, aumentando ainda mais as tensões. Isso é um ponto negativo que eles estão alertando. Já os analistas positivistas que estão a favor desse projeto, eles dizem que isso aí seria equivalente a um estímulo econômico, já que grande parte da população ele está aposentando e a gente está vivendo num período pós-pandemia, esses imigrantes estariam substituindo esses aposentados. E quais são os 3 pilares fundamentados nessa proposta de reforma da imigração? Primeiro, seria um caminho de 8 anos para os imigrantes que chegaram nos Estados Unidos até o dia 1º de janeiro de 2021 e que não tenham cometido crime e estejam pagando seus impostos. Seriam divididos em 2 partes. Os primeiros 5 anos seriam concedidos um status temporário para que esse imigrante pudesse trabalhar, e de qualquer forma pagar os seus impostos, e depois dos 5 anos, mais 3 anos para a naturalização. Neste caso, ele conseguiria o Green Card. Segundo, estaria dentro do projeto DACA, que foi elaborado pelo governo Obama, que seria o Programa de Proteção Temporária para Imigrantes Sem Documentos que foram trazidos para o país quando criança. Esse programa ele não se tornaria mais temporário, ele seria definitivo, e aí seria a concessão de Green Card de imediato para todas essas crianças. Lembrando que hoje essas crianças não são mais crianças, já são adultos, então daí a necessidade dessa pessoa ter esse Green Card para entrar no mercado de trabalho, E o terceiro estaria dentro dos programas de asilo. Seja aquele asilo ali que a pessoa vai na borda e pede o asilo político, ou por estar fugindo de gangues e tudo mais, ou o asilo através de grupo, que seria a crise dos refugiados que está tendo no mundo. E para vocês terem ideia de como não vai ser fácil a aprovação desse projeto, necessita do voto de todos os democratas e mais de 9 a 10 votos dos republicanos para que a vice-presidente ela entrasse com seu voto de Minerva e desempatasse, essa votação a favor do projeto, a favor da aprovação. E os republicanos pedem, em contrapartida da aprovação deste projeto, um aumento na segurança, na proteção das fronteiras. Porém, a gente vê que no projeto o Biden alega que vai aumentar essa segurança através de novas tecnologias. Ele, logo nos seus primeiros dias de governo, ele suspendeu a construção do muro. E aí fica essa contradição no ar, E para concluir, os analistas dizem que já seria difícil a aprovação desse projeto nos melhores momentos da economia, onde os níveis de desemprego eram os menores possíveis. Já depois da pandemia, onde esses níveis de desemprego são os maiores, isso daí fica quase que impossível a aprovação desse projeto. Se você ficou com alguma dúvida sobre alguma pauta desse vídeo, deixa aí para mim um comentário que eu teria o maior prazer de te responder. E eu já agradeço de antemão aos meus inscritos fiéis que sempre assistem os meus vídeos até o final. E para você que gosta de ver a notícia na íntegra, eu vou deixar ela narrada aí, é só continuar assistindo o vídeo. A realidade por trás do plano de Biden para legalizar 11 milhões de imigrantes, a proposta de um caminho para a cidadania para residentes indocumentados, foi chamada de a agenda de imigração mais ousada que qualquer governo apresentou em gerações. Mas isso é possível. Los Angeles Maria Helena Hernandez recentemente recuperou uma caixa florida enfiada em seu armário e a espanou. Por mais de uma década, ela usou para armazenar declarações de impostos, contratos de aluguel e outros documentos que coletou para provar os longos anos de residência de sua família nos Estados Unidos. Estávamos esperando o dia em que poderíamos solicitar o status legal. Nesta caixa estão, esperançosamente, todas as evidências de que precisamos, disse a senhora Hernandez, 55,
uma imigrante mexicana sem documentos que chegou a este país com 3 filhos pequenos em 2000. Ela acabara de saber do plano do presidente Biden de oferecer um caminho para a cidadania americana para quase 11 milhões de indocumentados. Anunciado como parte de uma proposta abrangente para reformar o sistema de imigração do país. O projeto permitiria que imigrantes indocumentados que estivessem nos Estados Unidos antes de 1º de janeiro se candidatassem a status legal temporário após passarem verificações de antecedentes e pagar impostos. Como recém-formados potenciais imigrantes legais, eles seriam autorizados a trabalhar, ingressar no exército e viajar sem medo de deportação. Depois de 5 anos, eles podem se inscrever para receber green cards. A proposta do presidente seria talvez a mais ambiciosa reformulação da imigração aprovada desde 1986. Quando o presidente Ronald Reagan assinou a Lei de Reforma e Controle da Imigração, que legalizou 3 milhões de pessoas. Converter mais de 3 vezes esse número de pessoas em cidadãos plenos poderia abrir a porta para uma das mudanças demográficas mais significativas da história moderna dos Estados Unidos. Tirando milhões das sombras e potencialmente para empregos com melhores salários, fornecendo-lhes benefícios de bem-estar e cobertura de saúde e elegibilidade para o seguro social. Ao mesmo tempo que cria muitos novos eleitores. Esta é a agenda de imigração mais ousada que qualquer governo apresentou em gerações, disse Muzaffar Chishti, membro sênior do Migration Policy Institute. Mas, dado que os democratas têm maiorias mínimas no Congresso, o governo precisa ter suas expectativas moderadas. Legalizar apenas um grupo no início, digamos, os trabalhadores rurais, pode ser mais realista, disse ele. Em um sinal dos obstáculos à frente, outra das primeiras iniciativas de imigração de Biden, um congelamento de 100 dias nas deportações, foi temporariamente bloqueada por um juiz federal na terça-feira após um processo do Procurador-Geral do Texas, que argumentou que seu estado enfrentava custos enormes para serviços a imigrantes indocumentados que não são removidos. A reforma da imigração estagnou no Congresso várias vezes, no que diz respeito à segurança das fronteiras, aos trabalhadores convidados e à possibilidade de enfrentar a legislação uma peça de cada vez. Mas o grande obstáculo continua sendo se conceder anistia àqueles que infringiram a lei e incentivará mais pessoas a tentar a sorte. Mesmo com a fiscalização da fronteira reforçada e algumas sanções do empregador, a reforma de Reagan não conseguiu conter a chegada de imigrantes não autorizados. Enquanto isso, esses imigrantes continuaram a viver, trabalhar e criar famílias. Mais de 60% residem no país há mais de uma década e têm mais de 4 milhões de filhos nascidos nos Estados Unidos. Eles representam 5 da força de trabalho, representando a espinha dorsal dos setores de agricultura, construção e hotelaria. Cerca de 4 em cada 10 não entraram nos Estados Unidos pela fronteira sudoeste. Em vez disso, são vistos excedentes turistas, estudantes ou trabalhadores qualificados temporários que nunca partiram. A família de Denise Panaligan, 27, veio das Filipinas para os Estados Unidos em 2002 depois que seu pai, um analista financeiro, obteve um visto H-1B. Eles permaneceram depois que seu status legal temporário acabou. Quando as pessoas olham para nós, elas não pensam em indocumentados porque somos asiáticos, disse Panaligan, uma professora do ensino médio em Los Angeles. Somos invisíveis para a aplicação, mas a decisão deles levou a outras indignidades, disse ela. Sua mãe teve que trabalhar como governanta, apesar de ter educação universitária. O pai de Denise, Art, morreu há 2 anos de câncer no cérebro sem nunca voltar para ver seus próprios pais, porque ele não teria permissão para voltar aos Estados Unidos. O plano Biden cumpriria nossa esperança de manter a família unida, disse Panaligan. A maior parcela de imigrantes não autorizados é do México.
tendo sobrevivido a travessias traiçoeiras de rios e desertos para chegar aos Estados Unidos. Eles encontraram uma nação disposta a ignorar as leis que proíbem contratá-los, para empregá-los em campos e fábricas e em casas como babás e governantas. Maribel Ramírez e ex copyright Bill Gomes, do México, têm trabalhado nos vinhedos da Califórnia desde que cruzaram a fronteira há 19 anos. Eles conseguiram comprar uma casa e criar 2 filhos, seus planos mais antigos de se alistarem na Marinha. Mas a senhora Ramírez disse que se perguntou, por que meu filho deveria dar sua vida a um país que não valoriza seus pais? Os presidentes George W. Bush e Barack Obama defenderam uma reforma abrangente da imigração com um caminho para a legalização para pessoas sem documentos. Mas os pacotes de imigração que foram debatidos no Congresso em 2006, 2007 e 2013 estagnaram. Entre as preocupações levantadas pelos oponentes está a de que os novos cidadãos votem como um bloco democrata sólido. Deslocem os trabalhadores americanos e se tornem um fardo para os serviços públicos. Alguns prevêem que qualquer programa de legalização incentivaria mais pessoas a fazer a jornada para o norte. Legalizar incontáveis milhões de imigrantes ilegais, até mesmo discutir isso, faz com que milhões de pessoas entrem ilegalmente nos Estados Unidos para aguardar seu green card. Disse Laura Rees, pesquisadora sênior da Heritage Foundation. Outros argumentam que a legalização traz benefícios. Abrir um caminho para a cidadania para quase 11 milhões de pessoas, das quais 7 a 8 milhões participam da força de trabalho, é equivalente a um estímulo econômico, segundo Giovanni Peri, professor de economia da Universidade da Califórnia, Davis. Entre 2005 e 2015, os novos imigrantes representaram quase metade do crescimento da população em idade ativa e, nas próximas 2 décadas, os imigrantes serão a chave para substituir os aposentados. Demógrafos dizem que a escassez de trabalhadores de colarinho azul destaca a necessidade dos imigrantes, em números cada vez maiores, de realizar trabalhos de baixa qualificação. Cerca de 5 milhões deles trabalham em empregos considerados essenciais pelo governo. Entre os maiores apoiadores da iniciativa Biden estão os empregadores que dependem dos imigrantes. Ao longo dos anos, laticínios, fábricas de embalagens e outros locais de trabalho foram apanhados em redes de imigração que visavam trabalhadores não autorizados. A anistia da era Reagan em 1986 causou apenas uma queda temporária no número de imigrantes indocumentados porque não foi acompanhada por um sistema robusto para trazer legalmente trabalhadores pouco qualificados. Os empregadores enfrentaram multas por contratar intencionalmente imigrantes sem documentos, mas não eram responsáveis por examinar documentos apresentados por candidatos a empregos, gerando uma enorme indústria de números falsos de previdência social. O princípio é simples: se você realizar uma ampla legalização, isso não congela os fluxos de imigração indocumentada enquanto a demanda de trabalho persistir. Disse Wayne Cornelius, diretor emérito do Centro de Estudos Comparativos de Imigração da Universidade da Califórnia, San Diego. O influxo ilegal começou a aumentar novamente no início da década de 1990. Os imperativos econômicos prevaleceram, aumentando a imigração ilegal ano após ano. Um boom de construção nos estados do Cinturão do Sol atraiu centenas de milhares de trabalhadores da construção civil sem documentos. E conforme os trabalhadores rurais que haviam se beneficiado da anistia envelheciam e saíam dos campos, jovens indocumentados chegaram para substituí-los. De 1986 a 2008, a população indocumentada do país aumentou de 3 milhões para 12 milhões, apesar de um aumento exponencial no financiamento para a segurança das fronteiras, incluindo botas no terreno. A militarização não reduziu as entradas ilegais. Em vez disso, transformou uma migração sazonal de principalmente homens que voltavam para casa a cada ano no México em uma população assentada de famílias.
A recessão de 2007 acabou reduzindo o fluxo de imigrantes. Apesar das ondas sucessivas de migração da América Central, as entradas ilegais continuam substancialmente mais baixas do que no início dos anos 2000. Já se passaram cerca de 2 décadas desde que Hernandes enfiou uma muda de roupa em uma bolsa, agarrou seus 3 filhos pequenos e cruzou a fronteira. Não tínhamos documentos, mas eu estava determinada a seguir para o norte por uma vida melhor, disse ela. Eu tinha parentes que haviam se beneficiado da anistia de 1986 e imaginei que nosso dia chegaria. A senhora Hernandes conseguiu um emprego em Los Angeles embalando CDs. Seu marido, Pedro Hernandes, juntou-se a eles pouco depois e encontrou trabalho em uma creche. Seus filhos, Luz, então com 7 anos, e ele Tania e Juan, na época gêmeos de 4 anos, prosperavam na escola. Moravam com modéstia, em apartamentos onde as crianças dormiam nos quartos e o casal na sala. Suas esperanças foram levantadas, frustradas e revividas quando o Congresso aprovou vários projetos de lei de imigração. Cada presidente nos deu esperança de que algo bom estava por vir. E depois nada. De novo, talvez. Depois, nada, lembra Hernandes. Procuramos fazer tudo certinho, de acordo com a lei, em um país que não nos abriu as portas, mas que entramos mesmo assim, disse ela. As coisas ficaram mais desafiadoras quando Hernandes perdeu o emprego em 2006. Seu empregador, preocupado com as auditorias do governo, pediu-lhe para provar que estava legalmente no país. Quando os agentes da imigração e fiscalização alfandegária começaram a aparecer na vizinhança, a família evitou sair por vários dias. Hernandes dirigiu sua bicicleta para um novo emprego, imaginando que teria menos probabilidade de encontrar a polícia do que enquanto dirigia seu velho Mazda. A senhora Hernandes se inscreveu em aulas de inglês para adultos. À medida que as crianças cresciam, ela os aconselhou a sempre se comportar da melhor maneira. Eu cresci ouvindo que você tem que ser um cidadão extremamente bom, disse Luz Hernandes, seu filho mais velho, agora com 28 anos. Minha mãe sempre disse que pessoas que têm documentos podem cometer erros, mas você não, ele disse. Por causa de seu status de indocumentado, Luz, que jogava futebol em clubes, e Juan, um jogador de futebol do time do colégio, pulavam jogos que exigiam viagens. Quando Obama criou um programa conhecido como DACA em 2012 para proteger temporariamente imigrantes sem documentos que foram trazidos para o país quando crianças. Luz Hernandes e seus irmãos, então adolescentes, se inscreveram imediatamente. Isso os permitiu trabalhar legalmente. Eles tiraram suas carteiras de motorista, mas a incendiária retórica anti-imigrante do presidente Donald J. Trump e a tentativa de seu governo de rescindir o DACA geraram profunda ansiedade na casa de Hernandes. Quando o Sr. Biden assumiu o cargo, a família se alegrou. Após a posse, a senhora Hernandes estava em sua mesa de jantar pensando no nascimento iminente de seu segundo neto, que será um cidadão americano. Ela e o marido planejavam ir de carro a Utah para encontrar o bebê, e ela estava preocupada em fazer uma viagem através das fronteiras do estado sem status legal, para que a polícia não os impedisse. Quando ela soube que o presidente havia revelado um plano para a legalização, ela disse, ela ficou chocada a princípio. Em seguida, ela foi recuperar a caixa de documentos. E para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final, deixa aí para mim a seguinte mensagem, o seguinte comentário, né? Se você é a favor, eu sou a favor da reforma da imigração. E se você é contra, eu sou contra a reforma de imigração. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!